Vamos continuar com o estudo da perpendicularidade a pretexto da representação de um cubo que agora está rodado em relação ao quadro. Isto é, o cubo tem 4 arestas paralelas ao quadro e, por isso, 2 faces perpendiculares ao quadro e as restantes 4 faces são verticais e oblíquas ao quadro. Tal como se pode ver nesta perspectiva, nesta imagem. Ora bem, suponhamos conhecida a perspectiva de uma aresta do cubo. Ora, se nós conhecemos a perspectiva de uma aresta do cubo, mais uma vez o objetivo, o nosso propósito é concluir, é representar o cubo em perspectiva, isto é, sobre o quadro, sem utilizar os traços frontais das retas projetantes que passam pelos vértices do cubo. Isto é, à semelhança do exemplo anterior, se quisermos antever o resultado final, queremos produzir o desenho correspondente àquela imagem que ali se vê à transparência, através do plano do quadro. Queremos reproduzir este desenho através de linhas, sem utilizar diretamente os traços frontais das retas projetantes. E, portanto, que métodos, que processos, que traçados é que vamos utilizar para o fazer, é aquilo que é o objetivo desta explicação neste vídeo. Ora bem, estendendo o desenho desta linha, note-se que esta linha é representada no quadro em perspectiva de uma aresta de nível. Estendendo o desenho desta linha, vamos naturalmente sobre a linha do horizonte encontrar o ponto de fuga correspondente. E se ali é o ponto de fuga correspondente desta direção de linhas, é porque aqui devemos ter, entre O e F1, a reta projetante que espacialmente tem a mesma direção de arestas. Isto é, desta direção de arestas que aqui notamos com a cor azul. O cubo tem ainda outra direção de arestas de nível, aqui notadas com a cor verde, com abertura para o lado esquerdo. Note-se que a direção azul é uma direção com abertura para o lado direito, o ponto F1 está à direita do ponto P. E para representarmos as figuras, ou as faces, ou os quadrados com que têm estas direções, aqui em particular vamos nos estar a referir ao quadrado inferior, uma vez que a perspectiva inicial dada é de um lado do quadrado da face inferior. Para representarmos esse lado desse quadrado, vamos precisar considerar a direção 2. A direção 2, portanto, a direção das outras arestas de nível. Note-se que a direção 2, pelo facto de isto ser um cubo, a direção 2 é uma direção ortogonal à direção 1. Quer dizer que o ponto de fuga da direção 2 está sobre a linha do horizonte, no traço desta reta projetante, que deverá estar a 90 graus com a reta projetante OF1. Do ponto de vista do observador, temos ali o ponto F2 antevisto, mas não temos nada que legitime a sua posição como ali o vemos. Então, isto significa que precisamos de um traçado sobre o plano do quadro que permite a construção deste ponto. Em que é que consiste esse traçado? Esse traçado, uma vez que a reta OF2 e a reta OF1, à qual a reta OF2 é perpendicular, uma vez que estas duas retas existem no plano do horizonte, o traçado implica o rebatimento do plano do horizonte para o quadro. Note-se que, rebatendo o plano do horizonte para o quadro, podemos então desenhar a reta OF1 também rebatida e, de seguida, a 90 graus com a reta OF1, marcar a reta ORF2, que está a 90 graus com a reta ORF1. Isto, do ponto de vista do observador, é o traçado que legitima a construção do ponto F2. Note-se que a reta F1 OR está a 90 graus com a reta ORF2, como não podia deixar de ser, uma vez que estas duas retas são paralelas espacialmente, antes do rebatimento, a lados dos quadrados que são perpendiculares entre si. Tendo aqui o ponto F2, estamos em condições de conduzir estas duas retas, aqui assim, que são duas retas com a direção 2. Vamos notar que, para além destas duas direções, a direção azul e a direção verde, temos ainda a direção vermelha, que está aqui na vertical, e à qual corresponde também uma projetante igualmente vertical, que não tem ponto de fuga, isto é, esta reta projetante, por ser paralela ao quadro, não interseta e, portanto, isto significa, como já vimos em outros exemplos, que estas retas não vão apresentar convergência quando representadas
em perspectiva. Tendo ali o ponto F2, podemos conduzir as retas que se dirigem dos dois vértices da aresta inicial, ou do lado inicial, ao ponto F2, o que, do ponto de vista do observador, é como aqui vemos. Posto isto, interessa-nos agora considerar o modo de controlar sobre a representação desta face o desenho do lado que espacialmente é paralelo àquele que tem esta perspectiva, isto é, este segmento que está aqui representa este lado, queremos agora representar este. Para o efeito, vamos considerar uma direção de diagonais nas faces horizontais, aqui representadas pela cor laranja, e se queremos considerar esta direção, para ter o seu ponto de fuga, devemos fazer passar pelo observador uma reta com a mesma direção, o que aqui está anotado, de modo a podermos encontrar o ponto FD. Mais uma vez, para determinarmos ali o ponto FD, precisamos, sobre o plano do quadro, de um traçado que legitime a posição do ponto nesta posição. Isto significa conduzir no plano do quadro esta reta que deverá estar a 45 graus entre estas duas e que é, no fundo, o rebatimento para o quadro, em torno da linha do horizonte, da reta OFD. Isto é esta reta rebatida, que sabemos estar a 45 graus com esta e com esta, uma vez que estas duas correspondem a lados do quadrado e esta corresponde à direção da diagonal, ou de uma direção de diagonais desse mesmo quadrado. Portanto, por essa razão, elas estão a 45 graus umas com as outras, o que permite o seu traçado aqui e, com isto, determinar ali assim o ponto de fuga FD. Ora, tendo o ponto de fuga FD, podemos construir a perspectiva da diagonal da base, o que, do ponto de vista do observador, corresponde a este traçado. Determinado aqui este ponto, sobre esta reta que converge no ponto F2, podemos agora desenhar a reta que se dirige ao ponto F1, podemos desenhar as verticais, que sabemos não terem perspectiva, portanto, neste momento, conduzimos com comprimento indeterminado, e agora precisamos saber controlar num destes planos verticais. Notem que, vamos notar que há aqui 4 faces, 4 planos que são verticais, cada um deles contém uma face. Nós precisar saber controlar sobre uma dessas orientações o modo de representar a altura. Para isso, vamos nas faces verticais, numa das orientações das faces verticais, vamos considerar a direção uma das direções das diagonais dessas faces, que aqui está representado com estas duas linhas que vou selecionar. Naturalmente, querendo encontrar o ponto de fuga desta direção de retas, o princípio é sempre o mesmo. Devemos conduzir pelo observador uma reta projetando com a mesma direção e o seu traço frontal é precisamente o ponto de fuga daquela direção. Visto do ponto de vista do observador, trata-se de um ponto que vai ficar ali assim em cima e a legitimação da construção deste ponto necessita de um traçado. Ora, deve ser fácil entender que esta reta OFD1, sendo paralela a estas retas aqui, em conjunto com a reta OF1, que por sua vez é paralela a estas retas assim, deverá definir com a reta OFD1, portanto a reta OFD1 e a reta OF1 definem um plano que deverá ser paralelo a estes planos verticais que contêm estas faces do cubo. E, portanto, esse plano vertical tem que ter um traço frontal, esta linha, aqui assim, que une o ponto FD1 e o ponto F1, que é precisamente a linha de fuga desta orientação de planos, de que há aqui no cubo duas faces. Para construirmos esta figura, mais uma vez, vamos observar que, do ponto de vista do observador, temos aqui a linha de fuga, temos ali o ponto FD1, mas não temos ainda nenhum traçado que legitime a posição deste ponto ali assim sobre a linha de fuga F de alfa. Vamos precisar de construir esse traçado no quadro. E isso implica considerarmos o rebatimento deste plano vertical, que fica definido pela reta FD1-F1, pela reta F1-O, que também contém esta vertical que passa em O, aqui representada com a cor vermelha. Desse rebatimento, que aqui vamos aproximar-nos, trata-se de um rebatimento feito em torno da reta F de alfa. O ponto O vai descrever um arco que está contido no plano do horizonte até
encontrar a linha do horizonte e sobre a linha do horizonte temos então o ponto O rebatido. E ao termos ali o ponto O rebatido, podemos desenhar também esta reta OFD1 rebatida no plano do quadro, que é precisamente aquilo que nos vai permitir encontrar este ponto sobre a linha de fuga f de alfa. Reparem que aqui já temos notado o ponto OR alfa, precisamos de um traçado que legitime a construção deste ponto aqui. Ora, deve ser fácil perceber que a distância do OR alfa ao ponto F1 é precisamente a distância do ponto F1 ao ponto OR, pelo que a construção desse traçado corresponde a desenhar aqui este arco que faz rodar o O rebatido sobre a linha do horizonte, encontrando o OR alfa, ou seja, o O rebatido em torno da charneira F de alfa. E a partir deste ponto podemos conduzir no quadro, então, esta reta projetante rebatida, que está, obviamente, a 45 graus com esta aqui, e que, por isso, vai determinar ali assim o ponto de fuga FD1. Tendo o ponto de fuga FD1 determinado, podemos conduzir a perspectiva de uma das diagonais orientadas segundo a linha de fuga F de alfa, ou seja, a diagonal da face contida neste plano ou a diagonal da face contida neste plano. Para o efeito, vamos considerar a diagonal da face contida neste plano, ou seja, aquela que tem esta perspectiva. Determinado o ponto de interseção desta reta com esta vertical, com os pontos F2 e F1, podemos desenhar a perspectiva das outras retas e, finalmente, destacar as linhas visíveis deste resultado. À semelhança do que fizemos no exemplo anterior, vamos também aqui analisar as direções e as orientações dos planos. Temos aqui assim esta linha de fuga F de alfa, que corresponde à orientação de duas faces do cubo, esta e esta. Como esta linha de fuga está aqui assim na vertical, ou seja, perpendicular à linha do horizonte, trata-se de uma linha de fuga de uma orientação vertical. E tem abertura à direita porque o ponto de fuga da sua direção de maior inclinação, que é aqui o ponto F1, está à direita da vertical que passa em P. Não temos aqui notada, mas poderíamos ter uma vertical passante pelo ponto F2, que seria a linha de fuga da outra orientação de planos vertical que aqui existe também neste cubo. Temos ainda dois planos, este e este, que são planos horizontais e, portanto, cuja linha de fuga está na linha do horizonte. As direções 2 e 1 são direções de nível. Esta direção D1 é uma direção oblíqua e a direção D é também uma direção de nível. Se agora fizermos o exercício de considerar que esta não é a linha do horizonte, mas que a linha do horizonte passa a ser esta linha vertical, portanto, vamos ignorar esta linha do horizonte inicial, vamos passar a considerar esta como linha do horizonte, então esta orientação de planos, alfa, passou a ser uma orientação de rampa. E as direções 1 e 2 passaram a ser direções de perfil, uma vez que têm os seus pontos de fuga sobre a reta vertical por relação a esta linha do horizonte. Outra linha que aqui não temos desenhada, passando por F2 e perpendicular à primeira linha do horizonte, portanto, paralela à segunda linha do horizonte, seria a linha de fuga de uma outra orientação de rampa. Os planos que inicialmente eram horizontais passam agora a ser de perfil. Estendendo este exercício e considerando aqui uma outra linha do horizonte, vamos ignorar as outras duas como sendo linhas do horizonte, com esta nova linha do horizonte, esta orientação alfa passa simplesmente a ser uma orientação oblíqua. Uma orientação oblíqua que tem por direção ortogonal a direção 2, que é também uma direção oblíqua. A direção 1 também é uma direção oblíqua, tal como a direção D e tal como a direção D1. Os planos que na primeira situação eram horizontais passam agora a ser de topo, uma vez que a sua linha de fuga, que é esta aqui, continua a passar em P. E a outra orientação de planos, cuja linha de fuga estaria aqui assim a passar em F2, é também, nesta situação, uma orientação oblíqua.